Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, mais um Ineditados Conversas para Além do Livro, pela UniFM 107.9. Agora, mais um programa de setembro, nosso mês que é dedicado às ciências rurais. Então, não esqueça que lá no nosso site, www.editoraufsm.com.br, todos os livros da área e áreas afins estão com frete grátis. Então, você pode fazer aquela compra estratégica, pensando também para outros semestres, outras disciplinas. Aproveite, porque o frete grátis, de novo, só em setembro do ano que vem, para o CCR, para Ciências Rurais. E na nossa livraria física, nós temos títulos selecionados da área e também títulos aqui da nossa editora UFSM com preço de saldo, preços especiais. Então, procure lá, nós temos uma caixinha que é quase um baú do tesouro. Tem vários títulos com valores em até R$20. Então, procure a nossa livraria, que fica ali perto do Arco, e procure o nosso site, www.editoraufsm.com.br, e nos procure nas redes sociais, Editora UFSM, Livraria e Grife UFSM e Ineditados Podcast, todos no Instagram. E a nossa convidada de hoje é a professora Fernanda Vogel, representando aqui a direção do Centro de Ciências Rurais. Nós vamos conversar, então, sobre os trajetos dela aqui pela UFSM, como é que ela veio como docente, cria da UFSM, né? Fez graduação, mestrado, doutorado. Professora Fernanda, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Fico muito feliz em estar aqui hoje conversando contigo e representando o Centro de Ciências Rurais. Como é que foi... A primeira pergunta, né, que eu sempre faço, a pequenina Fernanda, quando é que olhou para alguma coisa diferente e disse, eu acho que veterinária é o meu caminho? Na verdade, esse é um questionamento que eu ainda me faço hoje, né, como que eu cheguei na veterinária. Mas eu sempre quis ser professora. Eu posso te dizer que a minha proposta, assim, meu ideal era ser professora. E eu vi na veterinária o local onde eu realmente poderia dar aula e me sentir feliz e motivada como eu sou hoje. Claro que eu tenho na família veterinários, eu tenho uma irmã que é veterinária, que é professora aqui também, e que isso motiva a gente, né? A gente se motiva vendo bons profissionais trabalhando. Mas aí eu fiz a graduação, e aí terminando a graduação, fiz seleção para o mestrado e depois para o doutorado. E aí saí por esse Brasil para fazer concursos e nisso abriu uma vaga aqui em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. E aí eu fiz esse concurso e estou aqui desde 2003 como docente dessa instituição. 20 anos já, então? 20 anos. É bastante tempo, né? E a gente não vê como voa e num piscar de olhos passou tanto tempo. E eu queria comentar que não tem quem seja... Talvez tenha pessoas tão felizes e tão realizadas quanto eu, assim, mas entrar nessa universidade todo dia é uma motivação. A gente tem que agradecer por poder estar nesse ambiente, esse campus lindo, né? E poder conviver com toda essa gente jovem e que nos mantém jovem de cabeça, pelo menos, né? Eu fico imaginando, assim, já que a tua vivência, né, toda de formação foi aqui, e depois, claro, teve o teu pós-doc que foi na Argentina, né? Mas essa coisa assim de ver o aluno no dia a dia. E agora, sendo professora, eu percebo que existe, dos vários entrevistados que vieram aqui, esse reconhecimento, né? Eu agora consigo passar para os alunos um pouco daquilo que eu recebi e se enxerga nos alunos, e isso é uma retroalimentação assim que dá esse estímulo. Tu sabes que a gente sempre tem aqui o ideal de passar o máximo de conhecimento, de transmitir tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente estuda e que a gente trabalha, né? Uma vez que eu faço pesquisa também. Mas se eu puder ter alunos que olhem para mim e digam que eu quero ser que nem ela, que eu admiro a trajetória dela,
eu já cumpri meu papel, assim. Eu acho que a gente tem que ser profissionais dedicados, que honrem ser funcionários públicos e que amam o que façam, né? Porque foi uma escolha que eu fiz, ninguém me obrigou a dizer, tu vai ser professora. Não, eu escolhi porque eu queria. E todo dia, quando eu entro numa sala de aula, eu estou no lugar certo, assim. Eu me sinto muito feliz em poder dar aula para a graduação, conviver com eles. Claro que no início eu achava que eu era quase igual a eles, né? Porque não tinha muita diferença de idade. Mas hoje eu já olho, assim, da idade dos meus filhos, então é diferente, assim. Mas a gente se mantém sempre jovem. Acho que isso é um presente que ser professora nos traz, assim. E tem uma questão que eu acho que é importante, que é o desafio de cada turma. Né? Cada turma é uma, então chegar e de repente a gente brinca que outras vezes aquele caderninho amarelado já, que a pessoa já fez as aulas há trocentos anos e continua falando do mesmo jeito, apresentando do mesmo jeito, não cabe mais, né? Na verdade nunca coube, mas cada vez mais fica evidente com essa rapidez da comunicação, as turmas chegam com desafios novos a cada entrada, né? Como é que nesses 20 anos tu te percebe educando essas turmas com esse passar do tempo e das tecnologias, te reinventando? Eu acho que é isso, né? A gente é quase um ator dentro de uma sala de aula, assim. A gente faz uma performance, eu acho, para tentar chamar a atenção dos alunos, para ti não ser morosa, para que eles prestem atenção naquilo que tu está falando. Mas nesses 20 anos a gente percebe uma diferença gigante no perfil dos alunos, né? O próprio ingresso via SISU, né, através do Enem, trouxe um perfil diferente para a universidade, um perfil diferente para a veterinária. Hoje a gente tem muito mais mulheres do que tinha antes, então, na verdade, cada semestre a gente aprende um pouco com eles também, né? Eu sinto que aqui é um lugar de aprendizado para a gente também. E se a gente não se motivar com isso, se a gente não entender que os alunos também nos ajudam a crescer, a gente está no lugar errado. Porque eu acho que é um lugar de crescimento mútuo, assim. Eu estou ali para ensinar e para saber me modificar todo dia, né? Porque cada turma é diferente. E para cada turma tu tem que ser diferente, tu tem que se adequar à turma. E comenta agora um pouquinho sobre a gestão que tu e o professor Alessandro aí pegaram faz o quê? Meio ano? Um pouquinho mais já, né? Foi em novembro, início de dezembro ali. Eu pergunto isso porque no ano passado, nessa mesma época, né, setembro do ano passado, o programa aqui, o Ineditados, estava estreando justamente no mês das ciências rurais e tivemos por convidado o professor Sandro, que comentou que estava encerrando uma jornada e tal, e aí agora vocês, com essa parceria, como é que vocês se encontraram? Como é que foi esse convite, enfim? Eu já conheci o Alessandro da universidade, né? Ele foi pró-reitor, então já era uma pessoa conhecida. E eu, desde que entrei na universidade, eu sempre estive em cargos administrativos, ou chefe de departamento, ou coordenadora do programa de pós-graduação em medicina veterinária. Então, acaba que tu vai sendo mais conhecida, assim. E aí o Alessandro me convidou e a gente queria mostrar, assim, um pouco mais o CCR, dar uma levantada no CCR pós-pandemia, né? A gente entendia que todos os centros, na verdade, precisavam se reinventar um pouco. E para mim é como um desafio, assim, um desafio por trabalhar com uma pessoa que até então não trabalhava, um desafio em conhecer cursos novos, outros programas de pós-graduação, e trabalhar numa gestão diferente, assim. Então, a gente está aprendendo e tentando fazer sempre o melhor para o Centro de Ciências Rurais, na verdade. E dentro dessa tua experiência na gestão, como é que foi que tu construiu esse conhecimento para ti? Porque dentro de mestrado, doutorado, a gente sabe que essa parte administrativa, ela não é contemplada, né? Normalmente, esses aprendizados a pessoa tem que buscar de outras formas. Como é que foi para ti? Eu acho que acaba que a universidade vai te direcionando para certas coisas, né? Quem tem um pouco mais de perfil acaba encarando os desafios, né? E com isso tu vai aprendendo todos os trâmites burocráticos dentro da universidade.
E, obviamente, que a gente não sabe tudo, né? A gente ainda vai atrás. Mas, sem dúvida, a maior dificuldade é essa, né? A gente é veterinário, muitas vezes a gente não foi, né, conduzido para ser professor, às vezes a gente não tem toda a bagagem que precisa para ser professor, e assim como nós não somos administradores também, né? Mas faz parte. E faz parte de quem ama essa instituição, assim, de quem tem orgulho de estar na Universidade Federal de Santa Maria e querer o melhor, né? Então, quando a gente trabalha num departamento, quando a gente trabalha num curso, quando a gente trabalha num centro, a gente quer ver o melhor para aquele lugar. E essa é uma parte que eu posso dizer que tanto eu como o Alessandro, a gente quer que as pessoas notem isso, que a gente trabalha por amor mesmo, por ver o centro crescer, e que isso possa servir de exemplo para outros, né? Porque a gente vê, às vezes, profissionais tão jovens entrando na universidade e, às vezes, já entram meio desmotivados. Nossa, isso aqui é um prazer estar aqui dentro. A gente tem que reconhecer e ser grato e trabalhar por essa universidade que é pública, gratuita e de qualidade. E quando a gente fala no Centro de Ciências Rurais, né, a gente não pode dizer que nós temos a excelência tanto na graduação quanto na pós-graduação. Era essa, inclusive, a minha pergunta, já fazemos o link aqui. Como que se faz para conseguir conduzir a parte docente, a parte administradora, sem deixar cair ou diminuir as produções que são cada vez mais exigidas, ainda mais nos cursos de excelência, que a gente tem aí o PPG de veterinária, né? Solos, que são dentro da CAP, são conceito máximo, né? Então, como fazer esse malabarismo? Olha, é difícil. Eu vou dizer que é bem difícil. No caso do Alessandro, né, por ele ser diretor, ele não está dando aula na graduação, né? Embora ele diga que isso é uma dor, porque eu acho que realmente, embora muitos discordem, eu acho que nosso principal objetivo é dar aula na graduação, né? Tem toda a importância da pós, e não renego isso, tanto que fui coordenadora do curso de pós-graduação há bastante tempo, mas o mais importante é dar aula para a graduação. Como que eu, Fernanda, me desdobro para fazer isso? Na verdade, eu me municiei de pessoas que pudessem me dar apoio durante esse período, principalmente no laboratório, que é a nossa maior preocupação, né? Porque é exatamente isso. Não é porque hoje eu sou vice-diretora que eu vou abrir mão do laboratório. Então, eu tenho uma colega que trabalha comigo, a Juliana, que está sempre ali para o dia a dia do laboratório, e os meus alunos que já estão terminando o doutorado, que acabam dando suporte. Mas realmente não tem como alguma coisa não se perder nesse meio do caminho, né? Mas é uma gestão, mas com base em relações de confiança, né? Então, mesmo que se perca alguma coisa, sempre que se perca pelo mínimo, né? Depois é possível isso que retomar. A gente se esforça, né? Ninguém gosta, né? Eu quero manter os meus alunos engajados, que eles consigam produzir e que eu tenha bons resultados a partir daí. Então, continuamos trabalhando, e por isso que às vezes as pessoas não enxergam, né? Que professor trabalha fora de expediente, trabalha sábado, trabalha domingo, para tentar atender. Para te ter uma ideia, eu tenho 2 filhos, né? Um de 16 e uma de 19. E eles dizem para mim: mãe, tu nunca tira férias. Como que a gente vai conseguir tirar férias, né? Só viajando. Porque se tu tá em Santa Maria, tu tem que atender. Então, e isso mostra para eles que o trabalho pode ser prazeroso. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, o quanto um trabalho pode te dar prazer. Não que ele vá assumir maior importância que a tua família, mas que tu pode fazer de todas as partes da tua vida um ambiente feliz. E eu entendo que tenha muito a ver com o compromisso gerado entre as pessoas. Né? Muito, por exemplo, a gestão, acredito que seja 2 anos. Né? A gestão ali 4. São 4? São 4 anos. Então, bom, entre aspas, né? Pior ainda, porque são 4 anos. Em 2 anos, basicamente, os 24 meses de um ciclo de mestrado, né? 48 meses um doutorado. Então, é uma relação que tu te compromete com a pessoa quando ela faz o ingresso no curso e tu quer estar presente.
né? É uma relação construtiva de conhecimento. Um laboratório que tem, né, eu imagino que seja com vários equipamentos que são fomentados pela CAPES e CNPq. Então, tem toda uma responsabilidade também sobre o espaço, né, que foi confiado às pessoas que estão ali como responsáveis pelo laboratório, né? No caso, entendo que seja tu e a professora Juliana. Então, é uma vontade tua também de estar ali, junto, olhando aquilo que tu construiu, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil isso, sabe? Porque eu imagino. A gente tem um laboratório, a gente tem um prédio, a gente tem os alunos, que, na verdade, são filhos institucionais teus, né? Porque tu tem muita responsabilidade perante eles. Mas, para que isso tudo ande, é necessário que o centro também esteja bem. Então, acho que cada um de nós, enquanto docentes, a gente tem que dar uma parcela da questão administrativa. Porque se cada um achar que só a sua área é importante, só aquilo que faz é importante, e não pensar no todo, a universidade perde um pouco, assim. Então, a gente se desdobra, né? Faz reuniões online, agora vou sair daqui, vou atender meus alunos, e assim vai indo. E como é que tem sido, então, esse planejamento, né? Tu comentou desse momento que ainda a gente vive um rescaldo pós-pandemia. Como é que vocês estão encarando esses desafios, o próprio perfil de aluno que chega, de repente, tendo passado por um ensino médio deficitário? Como é que vocês estão fazendo essa eventual acolhida, enfim? Eu posso falar por mim, né? Mas eu acho que com muita paciência, assim, porque eu ministro uma disciplina no final do curso já. Aí o que muito daquela bagagem que eles tinham que ter no início do curso, né? Isso às vezes não tá tão legal como deveria. Aí tu tem que parar a aula, tu tem que explicar, mas e tem que entender que não é culpa do docente, não é culpa do aluno, é a culpa do momento que você fez e que ninguém escolheu que aquilo acontecesse. E a gente tem que lidar com a melhor forma possível, assim. Hoje mesmo eu disse para eles, vocês não tiveram essa disciplina? E ele, prof, foi na pandemia. Eu digo, tá, então vamos parar, assim, sabe? E é uma parceria também com o aluno, né? Mais uma vez uma parceria com os professores, de fazer esse exercício de dar um passinho para trás, em vez de... É uma coisa no sentido humano, né? Empático, que é para além da disciplina, né? Nossa frase aqui, o nosso slogan do Ineditados é conversas para além do livro. Então, a gente sempre procura com que as pessoas mostrem o que faz com que elas se estimulem, porque a área, às vezes, científica pode ser entendida como uma coisa meio fria, né? É uma ciência ou uma parte da tecnologia, mas somos todos aqui, toda instituição é feita de pessoas, né? Para pessoas. Então, essas parcerias são muito, muito relevantes, né? Sabe que isso é uma coisa que vai mudando, assim, a gente vai se adaptando, né? A gente vai envelhecendo e, de certa forma, para não dizer envelhecendo, a gente vai amadurecendo, assim. Mas tu entende que algumas informações que tu não consegue passar, tu dá um Google lá, tu vai achar informações básicas. E, às vezes, é importante que tu ouça aquele aluno, que tu discuta aquele tema mais vezes do que tu querer passar muito, muito, muito conteúdo, sabe? E isso é uma coisa que a gente vê que os alunos se modificaram com o passar do tempo, assim. É um aluno que requer mais tua atenção. Parece que pós-pandemia eles querem perguntar mais, eles querem ter esse contato maior com o professor, assim. Então, a gente vai se moldando também, né? E o aluno de pós-graduação também, assim. A gente nota eles mais dependentes, assim. E era o que tu não gostaria, tu queria que um aluno fosse totalmente, que chegasse na pós-graduação, fosse totalmente independente. Mas a gente tem que entender que esses alunos passaram um tempo em pandemia. Em pandemia, exato. E eles, eu percebo assim que existe um perfil que vai saindo da graduação, já emenda, né? O mestrado, o doutorado. Então, essa vivência de laboratório ou de como fazer uma espécie de co-orientação, enfim, dos seus bichos, né? Sim. De quem entra, né, na sequência, é o encaminhamento natural de quem está nesses espaços e que muitas vezes não é o que vai substituir uma vivência profissional que ele trabalharia, no caso da veterinária, em uma clínica, em um consultório, alguma coisa assim. O que ele vai desenvolver, essas habilidades interpessoais, vai ser orientando o aluno que, tipo, por exemplo, né, o doutorando, orientando o mestrando. E
E isso na pandemia também acaba por se perder, né? Não, e hoje a gente vê que independente da profissão que tu escolha, tu saber conversar com as pessoas, a parte humana é o que mais nos desafia, assim. Né? Tu vai dizer, um veterinário vai trabalhar numa clínica. O mais difícil talvez seja ele atender os tutores, conversar com os tutores, conversar com um colega, manter um bom ambiente de trabalho. E se nós formos ver, em poucas profissões isso é trabalhado, né? A gente é jogado meio para o mercado de trabalho e se vira. E aqui não é muito diferente, né? Tu é jogado, agora tá lá na direção e aí a gente tem N outras situações que muitas vezes a gente não estava preparado e que tem que respirar e pensar e agir. Eu vi aqui, agora, enfim, no início do ano, uma pesquisa em que dizia que os motivos de demissão de pessoas em empresas, eles eram mais ou menos, era 30 e poucos % pelos motivos técnicos, da pessoa realmente não saber exercer o seu trabalho, não saber fazer a sua tarefa. Os outros 70 e poucos % que eram as questões interpessoais, que eles chamam de soft skills, né? Que são aquelas coisas do cotidiano, de saber levar com respeito um convívio que, de repente, tu não precisa ser super amigo da pessoa, mas é colega de trabalho, tem que saber conviver. Ou de dar uma resposta adequada para um cliente, saber entender o que o cliente está precisando. E eu já imagino que, assim como acontece na medicina humana, né, a medicina veterinária, tu tem que ter um carinho, às vezes extra, com o momento que a outra pessoa está passando de perda de um bichinho. A gente vê que o espaço do pet na família, às vezes, está crescendo mais, né? E, então, existe um referencial, que é sempre do saber lidar, né? Independentemente da parte técnica. Tem que haver um respeito, tem que haver um carinho que muitas vezes se perde, né? E a gente procura, né, fazer com que os nossos alunos entendam isso, que tu fazer um trabalho em grupo é mais do que o trabalho em si, é tu saber conversar com as pessoas. A gente tem uma atividade na veterinária que se chama Dia do Desafio, em que a gente vai nas propriedades, eles têm que fazer o levantamento, o que poderia ser melhorado, quais são as situações mais críticas e dar soluções. Tipo um diagnóstico amplo, assim? Sim, como se tu fosse contratado para ir numa propriedade e dissesse, o que nós podemos melhorar, de que forma a gente pode viabilizar isso, porque eu posso chegar e dizer, não, eu não quero essa casa, eu quero um castelo, né? Mas isso precisa ser viável, né? E aí, no final, eles dizem que é uma experiência porque eles não se dão por conta, né? A gente trabalha em formar eles enquanto profissionais e, às vezes, eles nem sabem o que esperar no mercado de trabalho. E a gente está numa fase em que as pessoas são muito individualistas e que se vivem no seu meio e sabem muito pouco dividir aquele ambiente com os outros, né? E a gente tem que melhorar nisso, né? Esses cenários complexos, né? A gente verifica também aqui em outros cursos aqui da universidade que, existem as disciplinas, mas a gente dificilmente vai chegar num ambiente de vida real e as disciplinas vão estar agora vocês vão tratar o assunto disso, depois vai ser um assunto daquilo. Não, o complexo se apresenta e muitas vezes é necessário deixar de lado aqueles conceitos que são super, assim, do corretíssimo, né? Aquele norte que às vezes é quase utópico, e lidar com o que a vida real permite. E que talvez é o que esteja faltando, que é o bom senso, né? A gente tem que usar o bom senso muito na nossa vida, que é saber adequar naquela situação o que é o melhor. E às vezes o melhor não é o ideal, mas é o que tu pode fazer naquele momento, né? Então, por isso que se fala hoje muito em multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, que é para que as pessoas entendam que tu tá vendo em caixinhas, mas que, no geral, aquilo tem que ser tudo junto, né? E a questão dialógica que eu imagino que essas situações pedem, que é de ter, talvez, né, num futuro, quando o profissional, de fato, vai a mercado, né, vai a campo, de ter que lidar com equipes multiprofissionais, né, porque são situações que a gente, enfim, vai chegar ali no espaço, uma fazenda ou alguma coisa assim, e vai ter outros profissionais que também são da área, ou às vezes nem tanto, mas que se compreendem como entendedores daquele assunto
E vai ter é uma situação um tanto diplomática, assim, as pessoas precisam se entender. Que todos entender que todos são importantes. Exato. Cada um no seu lugar, mas que todos são importantes, né? E isso acaba que a gente trabalha um pouco na formação deles disso, né? E no pós-graduação também, né? Que eu sempre digo, eu sou doutora, mas eu fiz doutorado porque eu tinha uma meta na minha vida que era ser professora. O doutorado não me faz mais importante que ninguém, é uma coisa minha, da minha trajetória, mas nós somos todos iguais. Né? E como é que vocês dialogam dentro dessa lógica, né, mesmo, e ainda estamos, né, num ambiente acadêmico, que às vezes a vida no campo ela é bem mais simples, né? Ela vai trazer pessoas que vão interagir com vocês com aquele conhecimento da lida diária, com o conhecimento popular. Como é que vocês dialogam com isso com os alunos? Hoje eu falei isso em aula com eles, que eu dei aula 7h30 hoje, que a gente tem que saber conversar com as pessoas. E a gente cursou uma faculdade, a gente esteve dentro de uma universidade, mas isso nos deu um diploma, né? E as pessoas, às vezes, que estão trabalhando dia a dia no campo, têm pontos que eles sabem muito mais do que a gente. E se a gente não souber conversar com eles e ter essas pessoas como nossos aliados, vai ficar muito mais difícil. Então, a gente sempre trabalha, tu é o profissional, talvez tu vá administrar, tu vai gerenciar a propriedade, mas todos são importantes, cada um no seu lugar, e saber ouvir, né? A gente tem que saber ouvir, eu acho. A gente está hoje numa fase que as pessoas querem falar muito, ouvem pouco e assimilam pouco também. Às vezes a gente vê situações que a pessoa pergunta e ela mesma já responde. Né? Então, no dia a dia, realmente fica mais complicado. É muita informação, talvez, né? Mas nos conta, então, um pouco da estrutura do CCR, porque vocês têm bastante extensão, né? Projetos de extensão. O que o CCR oferece para a comunidade e como é que são os laboratórios? Conta um pouco da estrutura para nós. Essa é uma pergunta muito ampla, assim, né? Eu vou dizer que eu sou bem bairrista, né? Tanto que eu fiz graduação, mestrado, doutorado e fiquei aqui, né? Mas o Centro de Ciências Rurais, a gente entende e eu acredito que a universidade entenda isso. Não, nós temos um hospital veterinário, que é referência também. É um centro de excelência, assim, tanto em pesquisa, extensão, inovação. A gente tem vários projetos que captam bastante recursos para a universidade. Tem projetos de extensão que trabalham nas comunidades também, que são importantes. Então, diferentes grupos de pesquisa ou diferentes grupos de trabalho acabam atendendo todos esses pilares da universidade, né? Especificamente na graduação, a gente tem 6 cursos e mais um EAD, que é a Educação no Campo, que é muito importante, assim, tu vê, a universidade sai para fora do arco, né? Ela vai para outras cidades para poder alcançar pessoas que muitas vezes não poderiam sair da sua cidade, vir para cá estudar. E os cursos de pós-graduação, né? Sem falar que tem dezenas de laboratórios prestadores de serviço. Então, o que eu posso te dizer é que o Centro de Ciências Rurais, ele oferece muitas opções para os nossos alunos e para a nossa comunidade também, no geral. A gente tem alguns que são de destaque até internacional, né, de análise de sementes, análise, eu acho que análise química, inclusive, né, de toxicidades, enfim, e eu percebo que tem uma relevância que muitas vezes quem convive aqui dentro talvez nem perceba a importância de determinados laboratórios que dentro de um cenário agro-nacional, vamos dizer assim, são referência por causa das pesquisas que são feitas aqui, né? Exatamente, a gente tem vários laboratórios e que eu não vou citar para não deixar nenhum de fora, mas a gente tem laboratórios de referência tanto na parte de agronomia, zootecnia, veterinária, tecnologia de alimentos, engenharia florestal, né? O nosso curso mais novo é o de agronegócios, então. E o importante é que a gente trabalha
praticamente em todos os campos, assim. A gente tem laboratórios renomados, conhecidos internacionalmente, assim como a gente tem laboratórios e prestadores de serviço conhecidos no âmbito da redondeza, da regional aqui, e que não são menos importantes, né? Talvez até mais, porque está atendendo a população em geral. E um exemplo desses é o Hospital Veterinário, né? Que presta serviço para toda a comunidade e região, né? E se vocês forem ver, nas empresas incubadas, a maior parte é do CCR, é da parte do agro. Então, a gente está trabalhando nisso. A parte da agricultura está bem forte no centro, né? E, em especial, bom, aqui a nossa região, né, tem, enfim, muitas propriedades que são, são produtoras, né? E eu percebo que existe essa busca, não existe uma distância. Existe um pessoal que se forma, que vai ao mercado e depois não tem medo, não tem vergonha de retomar para o... Né, mesmo que não esteja mais num laboratório ou numa pós-graduação, mas de buscar o profissional que lhe formou e dizer, olha, eu estou com uma situação assim assado, como é que eu resolvo? E chegam muitas situações dessas para ti também, de egressos que percebem coisas e pensam, poxa vida, lá na universidade eu acho que eu consigo um conhecimento talvez de ponta, né, para solucionar alguma coisa que seja diferente. A gente vê que boa parte dos egressos acabam retornando de alguma forma à universidade para ter questionamentos, para aprender um pouco mais. Mas tu sabes que desde que a gente entrou na direção, a gente tem se impressionado com os cursos, simpósios que tem tido no centro. E essa área da agricultura, ela motiva tantas pessoas, e a gente vê que nesses simpósios e cursos não tem só estudantes, tem profissionais, assim como tem produtores rurais que participam, né? E isso a gente vê também num evento da veterinária, que é o Encorte, em que tu vê a participação das pessoas da sociedade vindo para a universidade em busca de informações, né? De conhecimento. É um reconhecimento de que a universidade produz um saber que pode ser aplicado no cotidiano deles, porque eu imagino que quem está no campo é uma vida muito corrida. Os ciclos da natureza às vezes se impõem, né? E aí a pessoa tirar um tempinho para vir num ambiente acadêmico e prestigiar e obter conhecimentos, é porque ela entendeu que aquilo ali realmente valia a pena, né? Se deslocar. A gente teve um evento da ALAN em que a gente também percebeu a quantidade do público de fora da universidade que veio. O que é a LAN, desculpa? De manipulação da lã, de tecelagem da da lã. Eu lã. achei que era uma sigla. Não, de lã de ovelha mesmo. Então, e essas coisas, nós, enquanto gestores, isso nos gratifica muito, assim, porque tu vê o papel da universidade em ir além da formação dos estudantes e dar um retorno, né? A gente sempre diz que o dia mais feliz é o dia que a gente recebe os alunos e o dia que a gente forma os alunos, e esses eventos em que a gente traz eles de volta e traz profissionais para aprenderem junto com a gente, né? É uma percepção de que a universidade está produzindo um conhecimento de ponta e que, de imediato, isso pode ser aplicado, porque é um investimento em conhecimento, mas também é um investimento em processo, é um investimento em rotinas que essa pessoa, que esse profissional está disposto a reorganizar dentro da sua produção, porque aí já vai para um outro âmbito que não é o acadêmico, é o produtivo. E a gente tem pesquisas que são bem aplicadas, ou seja, eu pesquiso hoje, daqui a um tempo eu tenho resultado e esse resultado já pode ser aplicado. Mas tem pesquisas que tu faz hoje e que ela vai ter que colher frutos dali 10, 15, 20 anos e não por isso elas são menos importantes, Exato. né? A gente sabe quantas ideias surgiram, quantas soluções foram encontradas a partir da soma de pequenos trabalhos e aí tu chega a um resultado final. Então, a gente tem que parar um pouco de criticar a universidade e olhar o que ela tem de bom, né?
porque problema a gente sabe que tem e a gente tem que correr atrás de muita coisa, né? Qualidade de sala de aula para aluno. Hoje a gente trabalha, né, para que os alunos tenham prazer em vir para a sala de aula. E com todos esses déficits orçamentários que ocorreram até o momento, a gente está com bastante dificuldade de manter a climatização, computadores, data shows, cadeiras confortáveis. Então, isso a gente vem trabalhando para que o aluno se sinta realmente mais em casa possível, né? Porque a gente já sabe que a universidade já tem uma boa assistência, né? E continuando pensando assim nesse movimento que tem sempre sido feito de divulgação científica, né? Até como uma reação, enfim, de uma desvalorização da universidade que aconteceu, né, mais recentemente, de muitas pessoas que talvez nunca estiveram dentro de uma universidade, nunca conviveram dentro de uma universidade, mas que faziam, né, detratavam, mesmo sem ter uma vivência. Mas que não percebem o quanto do nosso dia a dia é influenciado por tecnologias, por ganhos que são frutos de pesquisas científicas, que o erro na pesquisa científica, ou não necessariamente o erro, mas um caminho que é pesquisado e que não rende um resultado aplicável, também é um bom resultado, porque daí se deixa de investir em algo que talvez se pensava como uma possível solução e vai se buscar outro caminho. Então, dentro da ciência, existem tipos de raciocínios que são igualmente importantes. Não é assim, o sempre está certo, então é bom, ou se dá errado, é ruim. E isso é, às vezes, um pensamento científico que é difícil do grande público entender. O não ou não ter resultado, às vezes, te responde mais do que aquilo que tu espera, né? E eu acho que a gente tem que aprender, né? A gente sabe que tem pesquisas, tem determinados projetos que não deram certo, mas tu vai aprender com aquilo. E a soma de tudo é muito mais positiva do que os erros que acontecem, né? Então, a gente vê isso no nosso dia a dia. O quanto a pesquisa nos leva para lugares diferentes. Essa questão da biotecnologia, vacinas, isso nos torna uma qualidade de vida muito melhor do que se tinha 30, 40 anos atrás, né? Hoje, que a gente, com as vacinas, que é da minha área, olha o quanto mais as pessoas ganharam de perspectiva, de vida. Então, a gente tem que valorizar, porque isso veio de pessoas que sentaram, às vezes se arriscaram e pesquisaram daquele determinado assunto. Então, já que a gente falou aí na tua área, conta um pouco sobre a tua área, como é que foi os temas que tu pesquisou no mestrado, no doutorado, e a tua experiência com um pós-doc, depois que foi feito no exterior, como é que isso se encaminhou na tua vida? Bom, eu vou te dizer que eu entrei na universidade, né? E aí eu comecei a fazer mestrado na área de doenças parasitárias, que é a que eu trabalho hoje. Mas aí o meu orientador foi embora da universidade e eu fiquei sem orientação. É um período, é uma época que hoje a gente fala muito em iniciação científica, convênios interinstitucionais, é uma coisa mais, entre familiar, aspas, assim, mas é mais familiar. E se tu te tornou docente aqui da UFSM em 2003, 2004... Eu comecei... Isso foi antes. Eu comecei o meu mestrado em 99. Mas eu já tinha, como eu tinha te falado, na minha família, a minha irmã já tinha feito mestrado, já tinha feito doutorado. E eu queria fazer porque como eu te disse, eu queria ser professora. E aí o meu orientador foi embora e eu fiquei sem orientador. E aí que eu fui trabalhar na virologia com o professor Eduardo e com o professor Rude. Aí eu fiz mestrado, fiz doutorado e, nossa, eu achei ali, eu estava me sentindo a pessoa mais realizada, trabalhar com vírus. E aí, quando eu fui fazer os concursos, eu fiz 2 concursos para dar aula em virologia e um concurso para dar aula que não era em virologia. Só que os concursos que eu passei para dar aula em virologia eram em Lages e Curitiba. E eu não queria sair daqui. Aí eu pensei, né, entre mudar de vida e mudar de objeto de estudo, vou mudar de objeto de estudo. Aí eu vim dar aula no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. E a professora Águida, hoje aposentada, ela disse, tu vais dar aula de doenças parasitárias.
Eu disse, eu vou dar aula de doenças parasitárias, mas nunca trabalhei com isso. E quando eu fiz veterinária, era a disciplina, assim, que eu pensava, eu vou ter que sair de casa para assistir aquela disciplina, assim, era das disciplinas que eu menos gostava. E isso, para mim, virou uma filosofia de vida, assim, porque eu conto para os meus alunos, olha, hoje o que às vezes vocês pensam que vocês não gostam é o que vocês vão trabalhar. Aí eu vim para dar aula de doenças parasitárias e tive que aprender do zero de novo, e para isso que eu fui fazer o pós-doc na Argentina para trabalhar com protozoários. E aí hoje eu trabalho com protozoários, eumintos e carrapatos, mas de mais recente, assim, eu acho que o que mais deu visibilidade para a universidade, para o laboratório, foi o diagnóstico no surto de toxoplasmose que aconteceu aqui em Santa Maria. Então, o laboratório trabalhou bastante no diagnóstico, isso rendeu TCC, teses, dissertações, então foi uma parte bem interessante, assim, e que mostrou, além da questão científica, que a gente pôde explorar a questão cientificamente, a gente deu o retorno à sociedade. Teve um problema, a universidade foi lá e ajudou a resolver. Então, isso foi muito bonito, assim, do ponto de vista do papel da universidade na sociedade. E dentro desse laboratório, ou melhor, dentro dessa linha de pesquisa, por que a escolha pela Argentina? Eles têm um referencial nessa área? Porque eles têm um grupo de pesquisa forte com esses protozoários dos apicomplexo, em que um deles é o toxoplasma. E achei mais fácil, assim, mas eles têm uma notoriedade e achei mais fácil por ser mais perto, né? Então, eu gostei de ter ido, pretendo retornar para a Argentina, se puder, para esse mesmo grupo de pesquisa. E, com certeza, eu aprendi muito com eles e trouxe na bagagem muitos aprendizados que até hoje eu uso, entende? Então, é muito importante. A gente, às vezes, pensa em coisas muito distantes, né? Enfim, universidades muito antigas, enfim, mas nós temos aqui no entorno uma produção científica muito profícua, né? E às vezes falta essa valorização. As pessoas pensam em atravessar oceanos quando a gente tem instituições super válidas e com trajetórias importantes em determinadas áreas do conhecimento aqui perto, né? Então, como valorizar também não apenas o ensino nacional, mas o latino-americano, né? Que é muito importante. Nos valorizar um pouco mais, assim. Eu acho que o conhecimento, o que o pessoal, pesquisadores da Europa e da América do Norte tem, talvez é uma maior facilidade para fomentar as pesquisas, tem aparelhos mais de ponta, assim. Claro que isso ajuda, mas muitas vezes eles não são aplicados na nossa realidade, entende? Tu vai lá, tu aprende, mas aquilo tu não consegue trazer, muitas vezes, o que tu tens para trabalhar lá dentro da nossa realidade, né? Tanto que, às vezes, a gente faz pesquisas mais a campo, que eles têm dificuldade, tu faz uma parceria com uma instituição americana, e aí eles fazem a parte mais molecular, mais aplicada lá, e a gente faz os experimentos aqui. Então, existe como a gente trabalhar junto dentro do know-how de cada um, né? E agora, pensando aqui no nosso hospital veterinário, tu teria alguns números ou alguma perspectiva, assim, de quantos atendimentos que são feitos ou quanto que se investe mais ou menos assim um mês regular de atividades? Tu sabes que essa pergunta tu tinha que ter combinado comigo antes, né? Não, eu fiquei pensando assim, em termos o professor Flávio vai amplos. me matar, mas eu não sei te dizer. Na verdade, a média de atendimentos hoje, eu sei que a rotina do hospital é bem ampla. Intensa, né? Bem também. intensa. E tem vários veterinários atendendo lá, mas o número certo não sei te dizer. Mas o hospital é referência, né? E hoje, inclusive, a gente está trabalhando para ver se traz um tomógrafo para lá, para ser o hospital da região público, né? Que Sim. tenha universitário, que tenha essa opção de diagnóstico. E quando eu falo público é porque está dentro de uma instituição, né? Mas as pessoas têm que entender que o hospital não é público. Não existe SUS para cães e gatos, né? Funciona como uma clínica privada com profissionais de extrema capacidade, né?
E eu me recordo que dentro de determinadas necessidades que às vezes surgem de um docente que precisa de um estudo de caso, alguma coisa assim, surgem também oportunidades, né? Surgem, o pessoal está sempre colocando, tem que acompanhar as redes sociais dos laboratórios, do hospital veterinário, que seguido eles estão solicitando pacientes que possam ajudar nos projetos específicos de cada um dos nossos alunos de mestrado, doutorado e até mesmo os residentes. Isso também é uma forma que tem da universidade servir, né, e atender a população em geral. Eu me recordo, teve uma ocasião em que eu tive um hamster, imagina, né? Tão pequenininho, e ele desenvolveu um tumor, nós trouxemos para cá e ele passou por uma cirurgia e teve uma sobrevida de, sei lá, 3, 4 meses, que para um hamster é uma enormidade. Então, foi uma coisa que eu me recordo na época dessa gentileza do profissional de dizer, não é porque é um hamster que, né, na natureza vai viver uns 2 anos e olhe lá, que a gente não vai fazer todo o esforço necessário, o investimento de tempo e todo o carinho para ele ficar mais tempo. Então, foi uma coisa que eu me recordo. Claro que eu era adolescente, enfim, então, eu, na época, desenvolvi todo um afeto pelos profissionais, por essa recepção, né? E né, os profissionais que trabalham com animais têm amor aos animais, né? Tem prazer em atender. E hoje o Hospital Veterinário não trabalha só com animais domésticos, né? Tem profissionais capacitados para trabalhar com silvestres também. E às vezes a população desconhece isso, que podem ser atendidos lá também. E agora fazendo me recordando aqui, a gente tem tido uma certa invasão de animais silvestres aqui no campus da universidade. A que se deveria essa coincidência, talvez? O que tenha ocorrido que, de repente, eles estão vindo para cá? Aqui tu te referes como animais silvestres? Eu vi alguns, tipo uns gambazinhos aqui, ouriços, que não eram muito do nosso cenário. Eu não sei, né, se é porque a gente é mais das rurais, mas a gente sempre via eles andando pelo campus, né? Agora hoje, eles viralizaram, né? Eles estão mais próximos, assim, em seguida eles estão nas lixeiras, né? Aí o pessoal meio se apavora. Mas eu acho que faz parte desse tipo de vida que nós estamos vivendo, né? Que cada vez a gente está invadindo mais o espaço deles e eles têm que achar um espaço dentro daquele nosso, né? E sem falar que a facilidade de achar comida, né? E isso é um problema. Serem alimentados na RU, inclusive no restaurante universitário aqui, ganharem um lanchinho, porque eu percebo que alguns alunos, claro, não por mal, né? Mas talvez até não entendam que um ouriço pode se assustar, né? Um animal que, para todos os efeitos, não está acostumado, esse não é o ambiente dele. Mas chamam e querem se aproximar e querem tirar foto. Mas faz parte, agora a gente tem feito parte do nosso cenário e tem viralizado aí nas redes sociais, eventualmente atravessando rua, entrando em algum centro e o pessoal filma e coloca nas redes. Ali no CCR seguido tem os gambazinhos, as fêmeas dando cria e aí tem que tirar e tal, não é fácil. Nós temos, a nossa editora, ela tem um subsolo que é onde funciona o estoque. Aí esses dias, seguidamente, na região aparecem gatos. No entorno ali da reitoria. Então, eu vi um rabinho peludo, assim, olha ali um gatinho. Aí eu dei uma batidinha no vidro, assim, olhou para mim, era um gambazinho. Então, eles estão... Eu nunca tinha percebido assim tão pertinho, né? Mas eles estão por aí. Professora Fernanda, a gente está indo aqui para os nossos minutinhos finais. Algo que eu não perguntei, alguma manifestação que tu gostaria de fazer? Não sei se tem alguma divulgação aí por fazer, fica à vontade. Não, a gente só gostaria de realmente agradecer esse espaço e sempre que tiver espaço para que o CCR possa vir e conversar com vocês. A gente tem professores que eu acho que vale a pena vir contar a sua história. O professor Eduardo está na nossa lista para vir aqui. Para vir e contar em setembro histórias que motivem, né, e que façam com que os profissionais queiram fazer também da sua vida uma boa trajetória acadêmica e dizer que a gente, enquanto direção, a gente só quer ver o CCR crescer, assim, e a gente vai dar todo o suporte
para os laboratórios de pesquisa, grupos de pesquisa, o que precisar para continuar levando o nome da universidade à frente. O CCR é, dentro dos livros que a editora produz, é um grande parceiro e é um grande... tem títulos best-seller, né? A gente tem vendagens, o próprio Virologia Veterinária, né? O professor Eduardo vai estar aqui na sequência, acho que na outra semana, sem ser na próxima, na outra, para falar da experiência dele como autor também, né? Nosso parceiro de longa data. E tivemos aqui o professor Rude falando sobre a experiência da revista Ciência Rural. E agora, quando ele aniversariou, né? Como decano da universidade. E é sempre uma satisfação receber aqui profissionais que nem tu, que são motivados e sabem reconhecer o valor da instituição, da docência. Então, muito obrigada. E eu agora falando enquanto Fernanda, né, não enquanto vice-diretora, eu fico feliz em tu ter chamado o professor Rude e o professor Eduardo, que são aqueles que, na verdade, me deram todo o subsídio para hoje eu estar aqui. Então, eu acho que sempre vale a pena a gente prestar esse reconhecimento das pessoas que nos motivaram e que permitiram que as coisas realmente acontecessem. E o professor Alessandro, que infelizmente não pôde estar conosco hoje, porque ele está em férias, né? E então, mas numa próxima oportunidade também. E ele vai ficar bem feliz de vir aqui e contar mais a parte da agronomia, que é a parte dele, né? Que a gente se dividiu. Hoje somos uma veterinária e um agrônomo na direção do centro, né? Sempre se preconizou isso, que o diretor e o vice fossem de cursos diferentes, até para atender mais um pouco. Abarcar mais áreas, né? E uma diversidade também maior de abordagens, né? A gente sempre conversa aqui que o pessoal busque esse olhar multidisciplinar, né? Não só para os colegas, nos diálogos, as diferentes necessidades dos cursos, né? E assim as situações vão convergindo. E uma situação que, para mim, assim, é um desafio, porque às vezes eu sou cobrada, né? Porque eu sou a primeira mulher a exercer um cargo de direção no centro, né? Mas eu sempre digo, sim, as mulheres são importantes, as mulheres têm o mesmo papel que os homens têm, né? A gente tem que trabalhar com seriedade e dar o máximo de si, e eu espero realmente poder que um dia o CCR se orgulhe da gestão Fernanda e Alessandro e Fernanda. Com certeza, e que venham outras, né? Claro. Outras mulheres ou outras gestões. Isso, exatamente. Professora Fernanda, muito obrigada. E para você que nos escuta aí, então, fique de olho nas nossas redes. Nós continuamos com promoções, então, na área das ciências rurais e áreas afins até o fim de setembro. E no outro mês, em outubro, vai ser o mês do Centro de Ciências Sociais Humanas, o nosso CCSH. Então, fique de olho nas nossas redes, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM e no nosso Ineditados, @Ineditados Podcast. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.